E o que te trouxe aí, agora você já está falando que você chegou aqui, o que te fez pensar assim, vou para um coworking? De onde surgiu essa ideia? Porque o que a gente estava conversando no making off aqui, não são todos os profissionais que acham que o coworking é um ambiente adequado para vir com alunos. Talvez até pense que a facilidade não combina, e a gente sabe que não tem nada a ver isso. Mas o que é que te trouxe para cá? Então acho que vou começar aí de trás para frente, sabe? Mas já vou falar. Não tem nada a ver esse negócio de não combina. Combina e combina demais. Até para não falar outras palavras inadequadas aqui, mas combina muito, sabe? Esse ambiente é disruptivo, desafiador. Esse ambiente que eu não ia ficar dentro de uma bolha. Na educação, infelizmente, isso é muito perceptível pelos políticos que estão aí nos órgãos aí, como MEC, INEP, enfim. Vocês podem ver que são pessoas, muitas vezes, não é uma crítica, é só um comentário. Muitas vezes a gente olha e fala, nossa, mas o cara é meio limitado. Às vezes o ambiente limita o cara. Não é que ele não tenha criatividade ou não consiga extrapolar algumas coisas. Mas a educação não é isso. A educação tem que ser exatamente ao contrário. É tipo fazer conexões, fazer relações. E por que eu vou ficar dentro de uma bolha para criar apenas relações entre educadores e ponto final? Tanto é que na maioria dos lugares que eu já trabalhei, você tem ali um ambiente educacional independente de curso pré-vestibular. Pode ser colégio, pode ser aquelas empresas de aula particular que uma pessoa administra e daí tem várias salas para atender alunos e tal. Todas elas. Você tem um núcleo pedagógico, vamos dizer assim, a interação entre a bolinha dos professores e a bolha administrativa. Só que a bolha administrativa, os caras viajam, vêm para cá, vão fazer cursos extras de várias áreas diferentes. E o professor? E o professor fica naquela bolinha ali, para não dizer até no seu quadradinho, que eu acho que é até menor que a bolha, sabe? E isso sempre foi um desafio, assim. Eu tinha uma vontade absurda de ter um escritório para trabalhar com famílias, trabalhar com um aluno de uma forma muito individual, personalizada, assim, criar uma experiência nova. Aí, depois que eu já fiz alguns cursos, nesse espaço criativo eu falei, eu preciso ir para um coworking. Um dia eu quero ter um escritório no coworking, não é ter um escritório, é ter um escritório num coworking. Por quê? Ambiente criativo, ambiente com outras pessoas, que às vezes numa conversa vão falar alguma coisa sobre sua área que, entre aspas, não tem nada a ver com a minha. Aí você chega e fala, ele falou tal coisa, mas e se eu usasse a ideia que o Gustavo falou sobre a empresa que ele tem, sei lá, vamos inventar aqui, de logística, se eu usasse, cara, na minha realidade, no meu microambiente, eu poderia fazer assim. O coworking permite isso, então por isso que eu venho para cá. Ou até, né, às vezes tem uma solução que você conhece, que o mercado está precisando, só que os setores nunca se cruzaram, né? Então, cara, por exemplo, vamos de logística de novo. Porra, a galera tem... O maior custo que tem é mercadoria fria. Os caras estão tentando lá pensar em como fazer mercadoria fria. E você, cara, tem uma bactéria lá que se jogar lá, o bagulho dá boa. Porra, tesão, solucionou um mercado foda pro pessoal. Só que os caras não tem como saber disso também se não tiver acesso ao conhecimento. Aquilo que você falou quando a gente tava conversando anteriormente, né? O conhecimento. Pra que eu vou usar isso se eu nunca vou usar? Por que eu tô aprendendo? Calma, você não sabe o que o futuro te espera, né? Cara, tem uma coisa que eu gosto bastante, que fala um pouquinho dessa bolha de mudar, você entrar num ambiente criativo. E eu acho que aí também, professor, eu vou aproveitar até para perguntar se você concorda com esse modelo de ensino nosso. Porque, cara, eu fui fazer o meu high school no Canadá e uma das coisas que eu mais percebi diferença no ensino... Primeiro que coisas que a gente aprendia aqui na 7ª, 6ª série, eu estava aprendendo no 2º ano lá. Então, cara, eu cheguei sabendo muita coisa que eles ainda estavam aprendendo. Eu achei isso, me impressionou, né? Quando eu cheguei do Brasil num país desenvolvido, vi que nossa educação, eu falei, caralho, porra, a gente tá aprendendo uns negócios foda lá na nossa idade, tá ligado? Só que uma coisa que me chamou muita atenção, cara, foi que sempre que eu ia trocar, né, você vai ter aula de outra matéria. Com exceção, né, de ciências, laboratório que a gente vai, educação física, você vai pra quadra, aqui a maioria das vezes é o professor que troca de sala, né, ele
fica a turma inteira e acontece essa troca de sala. E o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que quando eu fazia a troca de sala lá é o inverso. A turma inteira sai e vai para outra sala. O que me chamou a atenção nisso foi que, cara, os professores, eles retinham o conhecimento criado pelas outras turmas na sala. Então, às vezes tinha um projeto muito da hora que as turmas fizeram que ficava exposto lá pra galera. E você, ao mesmo tempo, ia ajudando a construir aquele ambiente onde você ia ter aula. Cara, isso dava uma sensação de pertencimento, né, na sala e, ao mesmo tempo, trazia muita referência pra gente do que outras pessoas já tinham criado. E isso eu acho que foi um impacto bem positivo pra mim, né? Falei, isso... Por que lá no Brasil não é assim? Eu acho que, lógico, né, a logística, quando você num cursinho lá com 500 pessoas, 300, é meio bizarro tentar fazer isso, né? Mas se tentar trazer mais para baixo, né? Por que será que a gente não leva? Qual que é a diferença, né? Eu também não sei pedagogicamente falando o que é a diferença disso. Mas são pequenos detalhes que me trouxe. Agora, tinha a opção também de escolher, né, a matéria. Você... Como eu te falei, cara, não precisava ver biologia, a não ser que eu quisesse entrar em medicina e eu só ia ver na faculdade, não precisava ver no high school. Mas o que acontece isso, né? Isso influencia pra gente de uma forma positiva ou negativa, né? Como é que você vê isso mais ou menos também? Então, eu vejo da seguinte maneira, assim, a gente tocou num assunto agora que, de novo, não quero ser repetitivo, assim, mas, de novo, o ambiente influencia. Então, vamos vir para um espaço que o ambiente me influencie positivamente. Eu tenho a seguinte opinião. Em teoria, não é a parte prática. A educação do Brasil, no papel, o que a gente propõe como um cronograma, vamos para não usar termos técnicos, cara, era para ser uma das melhores educações do mundo. Mas aplicar esses cronogramas nas diferentes realidades do nosso país, aí nós temos muito problema. Ou seja, você já sabe aquela história que a gente sempre fala, falta investimento para isso. Sim. Mas o nosso cronograma, você acabou de comentar que algumas coisas que você aprendeu com 12, 13, 14 anos, você viu com 15, 16, 17 lá. Sim. Então, olha a diferença. E não quer dizer que lá está certo e aqui está errado ou vice-versa, mas quer dizer que aqui tem potencial absurdo para as nossas crianças crescerem, passarem a adolescentes tal, pensantes, criativos e até uma educação mais científica. Se faz isso hoje? Não. Porque uma boa parte dos professores se limita e, né, uma crítica, vamos cobrar na prova. Só a prova interessa. Mas na verdade não. A prova é um dos momentos, é um dos microambientes de criatividade. E se eu tivesse outras salas, laboratório de ciências, desculpa, mas ter um laboratório de ciências para dizer que tem, eu vou lá e faço a mesma prática, e quando você pergunta, professor, o que tem que fazer? Coloca assim. Não. Leia, faça. Sim. Você pode perguntar, o aluno pode ter dúvida, mas aí eu dar tudo de mão beijada não faz sentido para uma educação científica. Então já é o segundo erro nosso, assim. O terceiro a gente nem tem laboratório em muitas escolas. Sim. Então repare, o problema é uma teoria gigantesca quando ela chega até o aluno. Mas muitas vezes ela chega emblocada, como um pedaço de livro, né? Um pedaço de papel ali que o aluno tem que só ler. Mas e cadê aquilo na realidade dele? Então, um ambiente diferenciado, que é o que o coworking, que é o que lá provavelmente permitia nas trocas de sala, estimula a criatividade e estimula você, nossa, o que eu aprendi ali tem a ver com o que tem aqui nessa sala também, mesmo sendo sala de outro professor, de outra disciplina, né? Então, não que lá esteja certo ou errado, como eu falei, mas modelo diferente, são modelos diferentes, os dois são possíveis, mas que a gente podia estar num momento muito diferente na educação, a gente podia aproveitar muito melhor, até no pré-vestibular, que, como você comentou, assim, né, Lucas, eu tenho 300 alunos em sala. Pô, mas como eu vou fazer 300 mudar de sala? Tá bom. Se eu não consigo, vamos pensar assim, disruptivamente, se eu não consigo fazer os 300 mudarem para ir ali para a sala do lado para ter aula com outro professor, tá, então sou eu que vou mudar, beleza, vou mudar de ambiente. Mas então que eu crie um ambiente diferente para os 300 que estão comigo. E criar um ambiente diferente não é simplesmente abrir um PowerPoint e falar, pessoal, vamos lá, aula de hoje, mitocôndria, ciclo de Krebs. Você pode dar aula sobre isso. Você pode usar o slide da mitocôndria do ciclo de Krebs. Mas tem um detalhe. O que vai ter, pelo menos em uma parte da aula, que eu vou fazer o aluno, vamos dizer assim, de certa forma, transcender daqui para um outro ambiente, pelo menos de uma forma abstrata.
E daí é isso que falta. Tipo, fica aquele conhecimento porque, ó, você tem que saber porque você precisa disso para a prova. Sim. Cara, você tem que saber porque você precisa disso para a prova? Não, você tem que saber para interpretar algumas coisas do mundo. Você não está pensando, nada contra, assim, você não está pensando em emagrecer? Você tem que entender, então, essa história de ciclo de Krebs, você não precisa entender tudo dele, mas o que ele tem relacionado a isso. Eu preciso entender disso urgentemente, né? Mas quero dizer assim, tirando a brincadeira, assim, às vezes você lê algumas coisas na internet que são absurdos. Você não precisa entender tudo, mas você pelo menos tem algumas ferramentas para desconfiar e ir atrás. Será que é esse o caminho? Putz, não sei. Então acho que eu vou no médico ou no nutricionista para confirmar se o que eu estou fazendo está certo. Não ser tão dependente de um outro profissional a todo momento, porque às vezes a gente vai precisar comportamentos independentes, sabe? E hoje a nossa educação não permite isso, na minha opinião.